E aí, tudo bem? Eu acredito que todos nós amamos flores. Elas são lindas, atraentes e exalam um bom cheiro. Nessa imagem, embora você não consiga ver, tem muitos polinizadores, como, por exemplo, as abelhas. Elas estão fazendo o trabalho de coletar o néctar, mel e também fazer a polinização, o que significa que, quando ela pula de uma flor para outra, transfere o pólen. E já falamos com mais calma a respeito desse assunto no vídeo de polinização e, por isso, eu não vou entrar em muitos detalhes. Nesse vídeo, vamos falar sobre duas situações muito específicas. E a primeira é o que aconteceria se víssemos essa abelha saltando de uma espécie de flor para outra de uma espécie diferente e, nesse processo, ela deixasse o pólen de uma flor na outra. E a próxima situação é o que aconteceria se essa abelha transferisse o pólen entre as flores da mesma espécie. Eu sugiro que você pause o vídeo e pense um pouco a respeito. Ok, vamos começar falando sobre a primeira situação, quando o pólen de uma flor X cai sobre uma flor Y. Essas duas flores são de espécies diferentes e esse é o polinizador. Então, o pólen ficou aqui e pode colar no estigma porque ele é meio pegajoso. Tem algumas substâncias pegajosas aqui que ajudam também a reconhecer se o pólen é da mesma espécie ou não. É essa interação química entre os dois que faz a identificação. Se o pólen for identificado como sendo da mesma espécie, o estigma permitirá que ele vá até onde está o saco embrionário. E se o estigma, através dessa interação química, perceber que não é um pólen da mesma espécie, ele vai rejeitá-lo. É algo parecido a como você reagiria se um estranho estivesse na sua porta. Você abriria e permitiria ele entrar? Provavelmente não. Mas digamos que a sua família bata na sua porta. Você vai abrir e deixá-los entrar imediatamente. É assim que acontece com os pólens. Se forem da mesma espécie, o estigma deixará entrar, mas se forem de espécies diferentes, não. Essa compatibilidade é verificada pelos produtos químicos secretados pelo estigma. E você já ouviu falar do termo autoincompatibilidade? Acontece que, às vezes, o pólen da mesma flor não pode fertilizar o óvulo dela mesma. O pistil não vai deixar o tubo polínico se formar e cerca de 30 a 50% das angiospermas apresentam tal comportamento. E você consegue pensar no porquê? Imagine uma planta que pode se autorreproduzir continuamente e tem um gene defeituoso. Ela irá transferir esse gene defeituoso para as próximas gerações. E como ela se autorreproduz, não há chance de que um novo gene o faça. Será adicionado ao pool genético que já tem direito. E, portanto, nunca veremos a variação, e isso não favorece a evolução, e é por isso que a natureza parece favorecer a autocompatibilidade. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o que acontece se o pólen for compatível. Dessa forma, ele pode ir até algum lugar aqui, mas como funciona exatamente isso? Para entender melhor, deixe eu dar uma ampliada aqui na parte reprodutiva feminina, que é o pistil. E, para melhorar a nossa compreensão, eu coloquei apenas um óvulo aqui. Vamos começar colocando um pólen no topo do estigma. Mas, antes de seguir, deixa eu só focar um pouco na estrutura do pólen, que é algo que já conversamos no vídeo de microesporogênese. A camada mais externa é chamada de exina. Ela é composta de esporopolenina, que é a substância mais dura conhecida. Esse revestimento externo fornece proteção máxima ao pólen e ao conteúdo interno.
Já o revestimento interno amarelo aqui é a entina e é semelhante à parede celular de qualquer célula vegetal. Para você ter uma ideia, quase 60% desses pólens têm duas células, uma grande chamada célula vegetativa e outra pequena chamada célula geradora. E, nesse estágio, o pólen é transferido para o estigma. Basicamente, quando um pólen cai sobre o estigma e é reconhecido como compatível, o estigma secreta outra substância química e os principais constituintes disso são água e açúcar. O pólen absorve esse líquido através dos pequenos poros do ovário, que são os poros germinativos. E à medida que a água ou o líquido entra no pólen, a entina se estica, mas não muito, por causa da camada dura. Com isso, a pressão interna aumenta e essa entina sai dos poros, formando o que chamamos de tubo polínico. Isso é a germinação do tubo polínico no estigma. Mas antes que eles se tornem tão longos, há uma série de eventos importantes que ocorrem e o primeiro é a divisão do gerador. Nesse estágio, a célula geradora se divide mitoticamente para formar dois gametas masculinos. Com essa divisão, o pólen, que era uma estrutura de duas células, tornou-se de três células, duas células do gameta masculino e uma do tubo. E durante a transferência do pólen da antera para o estigma, quase 60% dos pólens estão no estágio de duas células e atingem essa estrutura de três células apenas quando caem no estigma. Mas também existem algumas plantas nas quais o pólen amadurece até esse estágio. Ok, agora que temos os nossos dois gametas masculinos, que são haploides, porque a célula geradora se dividiu mitoticamente para dar origem a eles e ela é haploide, se você tiver alguma dúvida nesse assunto, eu sugiro que você assista o vídeo de microesporogênese aqui da Khan Academy. Tá, voltando aos nossos gametas e ao nosso tubo polínico, note que ele vai crescer ainda mais e o citoplasma, juntamente com os gametas masculinos, fluirão junto com ele. É algo mais ou menos assim. Também terá o citoplasma aqui. O núcleo da célula vegetativa, que também é chamado de núcleo do tubo, junto com o citoplasma, ajudam esse tubo a crescer e ficar mais longo. Além disso, conduz os dois gametas masculinos até o saco embrionário. Esse movimento do tubo polínico é medido por produtos químicos que são secretados pelas células do saco embrionário. E, por causa disso, temos um movimento chamado de quimiotaxia. E quando o tubo polínico se torna longo o suficiente, são as estruturas filiformes nas sinérgides do saco embrionário que guiam o pólen exatamente para o local onde ocorrerá a fusão. Para finalizar, deixa só eu ampliar o óvulo e o saco embrionário aqui e note que essas duas células são as sinérgides, e esse é o óvulo. E o tubo polínico se funde com uma dessas células, isso possivelmente por causa do aparelho filiforme que ajuda o tubo com suas secreções para o local exato da fusão. Agora que ele atinge a célula, o núcleo do tubo ou o núcleo da célula vegetativa se desintegra. Assim, o tubo polínico fica apenas com dois gametas masculinos e, depois disso, uma célula se rompe e abre caminho para os gametas entrarem no saco embrionário. Portanto, terminamos todo o caminho e eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima!